Olá, tudo bem? Seja bem-vinda à minha palestra sobre missão em crise. É um assunto que acredito preocupa muitas pessoas, né? A crise, a crise está aí e infelizmente ou felizmente, né, vem aqui para servir como um aprendizado necessário, como todos os aprendizados que nós temos durante a nossa vida. Eu quero, antes de eu falar sobre, né, por que isso de missão e crise, essa relação entre como é possível superar a crise ou as crises através da missão. E eu queria que você refletisse sobre algumas perguntas, né. Queria que você refletisse primeiramente, quando você, olha para o mundo, tirando as situações que hoje, tantas situações complicadas, mas olhando para o mundo de uma forma geral, eh o que você vê? O que mais chama a sua atenção? O que mais te encanta no mundo? O que faz o seu coração cantar quando você vê? Que tipo de trabalho, que tipo de atividade faz você pular da cama de manhã motivado, determinado a fazer a diferença? Quando você pensa, assim, no que você mais ama no mundo, né, qual é a sua paixão? Se você pensasse que você tem todos os recursos que você precisa, físicos, materiais, e pudesse fazer qualquer coisa, o que seria? Quem você ajudaria? Com quem você trabalharia? Ah, a quem você serve quando você trabalha, né? Qual a causa, a qual você serve? Eh, Hoje, quando você acordou de manhã, você abriu os olhos, e você pensou no seu dia, qual foi a missão que você se deu? O que você prometeu para si mesmo que ia fazer? O que você fez? Você cumpriu a missão que você deu a si mesmo? E assim, quando você pensa aonde você quer chegar, os seus objetivos, né, aonde é isso? Aonde você quer chegar? Quando? Em quanto tempo? Com quem você quer chegar? Porque quando nós pensamos em crise, não sei se você já refletiu sobre isso, mas o que são as crises, né? Não só crise econômica que a gente vive hoje, mas as crises em geral, as grandes crises que envolvem uma nação, um grupo de pessoas, ou as pequenas crises que envolvem as famílias, ou a nossa família, ou apenas a nós mesmos. Você já parou para pensar nisso? O que são essas crises? É sobre isso que eu queria falar. A crise, vamos pensar, o que que é, né, o que são esses eventos que acontecem hoje, que nós estamos sofrendo, pensando na nossa economia, na economia do país. Já pensou que tudo isso são decisões que foram tomadas no passado e que elas culminaram nessa situação. Então elas são escolhas do passado que foram tendo consequências e que essas consequências culminaram na situação que nós estamos hoje. Então, o que é essa crise? Então, nada mais é do que o resultado das escolhas, nesse caso, as escolhas dos nossos governantes. E as crises que nós passamos também são as mesmas coisas, porque quem nós somos hoje é o resultado das nossas ações passadas, das nossas decisões passadas, do que nós escolhemos ou não fazer. Então, a crise só é crise porque as escolhas não foram, as consequências dessas escolhas não foram tão boas, né. Então, assim, se a gente entende que essas escolhas não foram tão boas, e trouxeram essas consequências, o que que a gente pode fazer daqui para frente? Aprender com as consequências das nossas escolhas e aprender que nós podemos, daqui para frente, fazer novas escolhas e ter um futuro diferente.
Então, a crise, ela não deixa de ser uma oportunidade de aprendizagem, porque é a oportunidade que a gente tem de perceber que as escolhas que nós fizemos no passado trouxeram essas ou aquelas consequências. Então, se eu percebo essas consequências, se eu entendo, como é que elas vieram, né, acontecer, eu aprendo a fazer novas escolhas. Então, na verdade, se você pensar por esse ângulo como um caminho de aprendizagem, de formação de conhecimento, a crise, ela é uma oportunidade para que nós possamos saber, assim, o que funciona e o que não funciona. Você já pensou nisso? Então, quando uma situação acontece na nossa vida, e naquele momento ela pode causar uma dor, um sofrimento, a gente sabe que realmente pode trazer, ou pode trazer alegrias, pode trazer felicidade, quem qualifica a situação, na verdade, somos nós. Nós julgamos se ela é boa ou ela é ruim através das nossas experiências, do que nós já vivemos, do que a gente aprendeu. Então a gente classifica dessa forma. Então, só que na verdade, a crise nada mais é do que uma ruptura de pensamento, porque ela mostra o que funciona e o que não funciona. Então, ela traz a oportunidade para mudar, ela traz uma nova visão de mundo, um novo aprendizado, né. E por fim, uma quebra de paradigmas muito grande, né, porque nós aprendemos que talvez aquelas ideias que estavam lá nós achávamos que eram ideias, totalmente corretas ou totalmente, assim, irrefutáveis, elas não funcionam tão bem. Então ela serve isso. Na verdade, o estudo científico, se você observar, ele é baseado nisso, né, ele é baseado em pesquisa, em estatística, em testes, em ver o que funciona, em ver o que não funciona, né. Então é dessa forma que a gente constrói conhecimento. E da mesma forma é como nós podemos aprender a construir o conhecimento, o nosso conhecimento da nossa experiência. Não só julgando de imediato as situações, mas tentando aprender com elas. Isso pode ser extremamente poderoso, na verdade, isso é a base de um processo de coaching, né, e eu vou falar mais um pouco sobre isso depois. Então assim, quando que a crise na verdade acaba sendo realmente um problema? Tirando as consequências da crise, mas quando a gente mantém a mesma forma de pensamento que criou a crise. Então, até todo mundo deve conhecer aquela frase que Einstein fala sobre a questão justamente disso, que o mesmo pensamento que criou o problema não pode encontrar solução, porque na verdade ele vê o pensamento pelo mesmo ângulo, ele continua vendo o pensamento pelo ângulo que o criou. Então, como é que eu posso fazer para encontrar a solução? É olhando de uma nova forma, né, por um novo ângulo. Dessa forma, realmente eu consigo encontrar e ter novas opiniões sobre um determinado assunto. Senão eu vou sempre olhar para aquele problema da mesma maneira. Então, realmente a crise só é um problema se você tiver sempre a mesma visão que criou essa crise. Então, por isso que começar a aprender sobre isso já é um grande diferencial. Começar a ter essa consciência já é um grande diferencial. E, isso é interessante porque, tem até um episódio da Casa do Mickey que eu assisti outro dia com a minha filha, ela tem 1 ano e 3 meses, e é interessante porque são aqueles desenhos que buscam ser educativos, eles ensinam várias coisas, né, e entre, né, várias coisas que ele está ensinando, esse episódio especificamente, eu acredito que o objetivo era ensinar um pouco sobre a questão de como as formas podem ser diferentes dependendo do ângulo que você observa. Então mostrou várias formas, né, por exemplo, o hidrante, mostrou o hidrante, pelo ângulo do cachorro do Mickey, né, o Pluto, então de baixo para cima, mostrou a ideia do ângulo do gigante Willy olhando de cima para baixo, então mostrando que as formas tinham, percepções diferentes de acordo com o ângulo que era observado.
E as situações são da mesma forma. Então, se eu observo um problema apenas da mesma maneira, eu vou só encontrar a mesma situação. Agora, quando eu me dou a oportunidade de olhar diferente, eu vou poder encontrar uma solução diferente. Uhum. Concorda? Isso faz sentido para você? Então, assim, eh, principalmente, qual que é a importância da missão, então, né, quando a gente fala sobre isso? Fala de crise, eu falei, né, do pensamento, falei sobre a questão de que a crise só é um problema quando você mantém a mesma linha de raciocínio sobre ela. E onde entra a missão? Bom, a missão, por escrito, pensando numa missão, por exemplo, não sei se você já viu a missão das empresas, a missão dessa empresa é tal coisa assim, 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 né, algo dizendo qual é a finalidade dela. E a missão é isso, ela traduz em palavras o nosso propósito de vida. Mas não uma tradução qualquer, é uma tradução estruturada que diz, né, que é composta e vai fazer um sentido realmente trazendo à tona o que realmente nós percebemos como importante, como propósito de vida. Então, por que que ela é tão importante para superar a crise, as crises? Porque traz uma nova postura mental. O que que é isso, essa postura mental? É um alinhamento, é um ângulo de visão novo. E, na verdade, é um ângulo de visão novo e um novo foco. Porque eu encontro meu propósito, eu digo como, o que que eu faço, na verdade, qual, digamos, a minha finalidade como pessoa, o que eu quero contribuir nesse mundo, e a partir daí, eu crio uma nova postura mental, porque não é só o propósito, mas é o como eu vivo esse propósito. Então, a cada dia, como eu vivo esse propósito, né, que tipo de pessoa eu tenho que ser para viver esse propósito. E isso me foca no lado positivo da vida e não no lado negativo. Então isso me permite ampliar a minha visão de mundo, ampliar minha visão de mundo e focar no que vai contribuir para a minha realização de propósito. Então, se a crise é a escolha errada que nós fizemos no passado, seja dos nossos governantes, seja, da nossa contribuição, pelo nosso voto, se ela é escolha errada, se ela foi consequência das escolhas, digamos erradas, porque não é necessariamente errado, né, a gente talvez na hora achássemos que era a melhor alternativa, mas se ela se mostrou que não é a melhor alternativa, que não é tão boa, é a oportunidade que nós temos de traçar novos objetivos, aprender com isso e seguir daqui para frente buscando um outro caminho, né. Então, essa missão, ela se desdobra em objetivos, em metas, em atitudes, né, e dessa forma ela permeia, né, a nossa vida. E é claro, você pode perguntar: "Então eu escrevo e nunca mais eu vou revisar, ou meus objetivos vão ser sempre aqueles, ou então, assim, o dia que eu cumprir essa missão, então acabou tudo para mim?" Né, porque, a gente às vezes pensa, missão é alguma coisa que, a gente faz, né, um trabalho e não na verdade, não é o nosso trabalho, não é a nossa posição social, é o que permeia todas as áreas da nossa vida. Então, tem até um trecho de um livro que eu gosto muito, que é o livro Ilusões, do Richard Bach, que ele fala, um dos trechos assim: "Eis um teste para saber se a sua missão na Terra está cumprida. Se você está vivo, não está." Então, o que é a missão, ela permeia a nossa vida e a gente vai trabalhar para ela durante toda a nossa vida. Então, mas isso é motivador, porque você imagina, eu posso ter um norte na minha vida e desdobrar meus objetivos para isso e procurar encaixar o meu trabalho nisso, encaixar minha missão no trabalho ou o trabalho na minha missão. Por quê? Se a gente também sabe disso, o que eu realmente quero servir, ajudar, quem eu quero ajudar, eu posso começar agora a pensar em como eu posso ajudar isso no futuro.
né? Isso pode se tornar um trabalho, eu posso monetizar, capitalizar isso? A gente pode pensar também dessa forma. Mas primeiro eu preciso conhecer. Então, agora eu vou passar com vocês justamente, né, a parte mais importante do processo todo aqui, que é como você vai escrever, né, a sua missão em 3 passos, na verdade são 4 passos simples. Então, você já vai começar a poder escrever a sua missão e começar a pensar nos seus objetivos, no seu desdobramento, e já sair realmente, você vai sair com essa missão escrita, tá? E isso pode ficar tranquilo, tá? Então, ah, eu vou compartilhar a tela aqui, tá? Só um minutinho, e eu já continuo, peraí. Bom, eu já falei das crises. Essa frase aqui eu não compartilhei, mas acho que vale a pena, que é uma outra frase de Einstein, que é perfeita. Olha, sem crise não há desafios, sem desafios a vida é uma rotina, uma lenta agonia. Sem crise não há mérito, é na crise que se aflora o melhor de cada um. E não faz todo sentido? Você pensa que é legal a gente pensar, eu vou viver em paz, quero viver em harmonia, mas os aprendizados, eles vêm da crise, eles vêm das dificuldades. E a gente pode aprender com a história das outras pessoas, a gente pode aprender com as outras pessoas, mas não tem jeito. A gente, talvez assim, a coisa que a gente mais entende realmente é quando a gente vive, né? Bom, vamos lá? Escrever sua missão? Então, assim, primeira coisa, pega um papel, uma caneta, tá? E reserva um tempinho, reserva um espaço, fica um pouco tranquilo para poder fazer esse exercício, porque realmente é importante você ter esse momento de reflexão. Eu assim, a gente vai fazer um trabalho que é um trabalho, ele até é um pouco superficial, porque na verdade, para poder tratar outras coisas, a gente tem que aprofundar mais, então, mas você já vai sair com a sua missão. Então, como eu disse, relaxa um pouco, respira. Olha aqui essa imagem, é uma foto que eu tirei aqui de casa, que eu adoro tirar foto do sol assim nas árvores. Então relaxa, respira, se concentra na sua respiração, se concentra agora no momento presente. Vamos tirar esse momento aqui para relaxar, para refletir um pouco sobre nós mesmos, né? O primeiro exercício é: quais são os seus valores? O que você mais valoriza nesse mundo? Como é que funciona esse exercício? Eu vou colocar uma lista de valores, aqui são vários, mas antes de colocar essa lista, eu quero que você lembre que você foi pensando lá no começo, quando eu fiz aquelas perguntas, sabe? O que mais encanta você no mundo? O que você mais gosta nesse mundo? Qual as coisas que você mais, assim, as coisas que te deixam mais feliz, assim, o tipo de causa, né, quando você pensa causa mesmo, né, que tipo de causa você serviria, assim, numa boa, sem ganhar nada, ou que você já serve, de repente, que você já faz um trabalho, e o tipo de trabalho que você faz, que você quer fazer a sua vida toda. Então pensa nisso agora. Eu vou colocar essa lista de valores, e nesse papel que você pegou, eu quero que você anote 5 valores dessa lista, que podem estar na lista ou pode ser um outro valor que você considerar importante, tá? Então, aqui são vários, mas eu quero que você pense no valor com os quais você mais se identifica. 5 valores. O valor são aquelas coisas que você que são, digamos assim, a baliza para você fazer as suas escolhas. Então, quando você vai tomar uma ação, né, o que você leva em consideração primeiro? Então, eu quero que você escolha 5 valores. E depois que você escolher esses 5 valores, você vai classificar eles de 1 a 5, sendo número 1 aquele que você considera menos importante
e os 5 que você considera mais importante. Aí guarda essa informação, que a gente vai usar no final. O próximo exercício é missão é ação. E faz sentido, não faz? Porque a missão, né, quando eu penso missão, eu lembro Missão Impossível, do filme, né? Não tem jeito. Que é missão dada, missão cumprida, né? Aí já não é Missão Impossível, aí já é aquele Tropa de Elite, não é? Então, assim, missão é a coisa que você vai praticar, vai pôr em ação. Então, faz todo sentido a gente procurar o quê? O que representação na língua portuguesa? Os verbos, né? Os verbos, representação. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar uma relação de verbos, e você, para ter uma ideia, e você vai escolher em torno aí, também, de 5 a 10 verbos. Mas como é que é o critério de você escolher esses verbos? Você vai pegar esse valor principal que você classificou como 5, e você vai olhar para ele e vai perguntar assim, quais os verbos que me fazem praticar esse valor principal? Por exemplo, digamos que eu escolho o valor bondade. Quais são os verbos que eu posso usar, né, para colocar a bondade em ação? Então, eu colocando aqui a lista. Por exemplo, bondade. Eu posso, por exemplo, inspirar bondade. Eu posso, por exemplo, deixa eu ver, ensinar sobre bondade. Eu posso educar as pessoas com bondade. Então, eu posso demonstrar bondade. Então, quais os verbos que podem ser esses e podem ser outros? Tá? Então, 5 a 10 verbos que, mostrando assim, como é que você trabalharia, né? Como é que você colocaria esse seu valor principal em ação? Depois que você escolher de 5 a 10 verbos, você vai, da mesma forma que você fez com os valores, você vai classificá-los. Também com esse critério pensando em quais os verbos que na sua opinião, que se alinham mais com o valor que você identificou como principal. Também classificando, né, de 1 até 10, no caso, você seleciona 10 ou menos, sendo que o maior número vai ser o mais importante. Ou ao contrário também, se de repente fizer mais sentido para você. O importante é classificá-los, né, classificar esses verbos, tá? O outro exercício é a quem você quer ajudar. Porque nós identificamos valor, nós identificamos os verbos. Agora sim, quem vai se beneficiar desse seu trabalho? Quais os públicos, né? Ou se já se beneficiam hoje, que você já faz alguma coisa e que eles já se beneficiam. Quais são esses públicos? Eu vou colocar uma lista também, que na verdade aqui, esse processo, ele também pode ser usado por empresas. Então, vocês vão ver que tem várias áreas, tem públicos e tem áreas, tá? Tem públicos e tem áreas. Então, você vai pensar assim, quais as áreas? Então, você pode selecionar também em torno de 5, ou um pouco mais, assim, as áreas que fizerem sentido, ou menos, que fizerem sentido para você, que vão se beneficiar desse seu trabalho, né, com esse valor. Ou até as áreas que podem, eu digo, se beneficiar, ou que já se beneficiam, ou que você gostaria de beneficiar também. Pode ser, de repente você não trabalha com isso, mas assim, você gostaria de beneficiar. Então, você pode selecionar essas áreas, ou não precisa ser dessa lista, podem ser outras, tá? Não se preocupa com o nome, depois você pode mudar, gente, isso é tranquilo. Isso é, como eu falei, um exercício, para depois a gente realmente chegar no resultado final. Ok? Então, fez isso também.
Também você pode fazer a classificação, considerar o mais importante, né, e o menos importante. Essa classificação é importante, você vai ver agora por que essa classificação é importante. Essa fase agora de criando a sua missão. Criando a sua missão. Vamos lá. Esse exercício aqui é importantíssimo. Passo 1. Esses 3 verbos que você considerou mais importantes, você vai fazer o seguinte: escreva cada verbo, um por vez. E você vai colocar numa frase com valor principal, tá? Então, por exemplo, aqui como de um lado, exemplo. Eu escolhi a bondade, então eu escolhi o verbo inspirar. Então, eu inspiro bondade. Eu demonstro bondade. Eu considero a todos com bondade. Tá? Então, faça isso com os 3 primeiros verbos, ou os 3 verbos que você considera mais importantes. Aí, por exemplo, se você vê que esse verbo não ficou tão interessante, você pode escolher um outro verbo da sua lista. Tá? O passo 2 é, usando cada combinação de verbo mais o valor, você agora vai se perguntar. Primeiro foi uma afirmação, agora é uma pergunta. Então, assim, eu posso considerar bondade? Eu posso demonstrar bondade? Eu posso inspirar bondade? Então, primeiro você faz a afirmação com esses verbos, né? E depois você faz as perguntas. Isso é importante, tá? Se estiver indo um pouco rápido, anota no seu papelzinho primeiro o que você vai fazer primeiro, o que você vai fazer depois, tá? Aí vem a parte 3. Põe no seu papelzinho exatamente do jeito que eu tô mostrando aqui, tá vendo? Olha, minha missão é espaço 1, espaço 2, espaço 3, valor principal para grupo e causa. Ou seja, a gente junta as 3 informações. Então, você faz essa montagem porque depois você pode querer mudar e fazer outros testes. Então, primeira coisa é verbo 1, verbo 2, verbo 3, o valor principal para o grupo. Então, por exemplo, com a bondade eu coloquei considerar, demonstrar, inspirar bondade para famílias. Tá? Então, esse aqui é um resumão da sua missão. Então, você chegou num resumão. Mas o que eu vou fazer com isso? Calma. Então, parece simples, mas assim, tem muito desdobramento aqui ainda, porque isso é só o começo. Então, e outra, a gente, como eu disse, temos um processo bastante resumido, né? Normalmente, quando eu faço esse processo em coaching, a gente tem toda uma reclamação, toda uma reflexão antes disso, para poder chegar, né, nesse trabalho. Mas, assim, isso aqui você já começa a conseguir trabalhar e fazer um desdobramento, tá? Então, eu vou colocar algumas outras coisas, é interessante você anotar também, colocar isso. Não se preocupa que depois esse vídeo vai ficar disponível, tá? Então, se por acaso você perder alguma coisa, depois você pode assistir de novo, tá? Eu vou divulgar no link por e-mail. Então, verificando a sua missão. Primeira coisa, é inspiradora, excitante, clara e com capacidade de engajá-lo nas tarefas? Então, ela precisa engajar. Essa fase do tarefas, a gente vai chegar lá. Mas ela é capaz de engajá-lo? Cobre todas as áreas da vida, como o trabalho, a família? Então, porque, como eu falei, a missão não é o nosso trabalho, não é o nosso papel social, assim, não são as tarefas que a gente realiza, ela permeia as áreas. Então, de alguma forma, a gente sempre trabalha com a nossa missão. A minha missão, que hoje essa versão, não sei qual, que já foram várias, mas assim, sei lá, 3.0. Na verdade, é promover, difundir e inspirar o reconhecimento da teia da vida e do senso de responsabilidade individual e coletivo em todas as pessoas que eu encontrar. É um público um pouco genérico, tá? E, como eu falei, já é 3.0, porque eu já mudei várias vezes o valor. Então, se você olha o valor principal, o senso de responsabilidade, mas assim, é porque realmente a gente acaba depois mudando, para algo que faça mais sentido. Porque o meu valor principal, inicialmente, foi consciência.
Mas é difícil você traduzir, explicar para as pessoas o que é a consciência, mas é mais fácil o quê? Senso de responsabilidade é mais fácil. Que é você saber que você é responsável por tudo que acontece na sua vida. E faz esse trabalho que eu faço agora, nesse momento, essa apresentação, ela é totalmente alinhada com isso. Né? Então, cobre todas as áreas? Cobre, porque eu posso fazer esse trabalho de mostrar essa situação das consequências das nossas escolhas e tal, eu posso fazer esse trabalho assim, com meus amigos, com as pessoas, meus colegas de trabalho, com a minha família. É claro, sem ser chata, porque a gente sabe que não quero, não é mostrar para ninguém que você tem razão, né? No meu caso, não mostrar que eu tenho razão, mas mostrar que, na verdade, é como eu comentei no começo aqui, desde o começo, que tudo que acontece com a gente é resultado das nossas escolhas do passado. E que a gente pode mudar o nosso futuro fazendo novas escolhas hoje. Então, ela cobre todas as áreas da vida. Isso é muito importante. Outra coisa vai além de você mesmo, beneficia várias pessoas, porque a missão, ela tem que... o propósito dela é esse, né? É o nosso propósito que se alinha com o propósito das outras pessoas e juntos nós vamos mudando e melhorando as coisas. Então, faz todo sentido que ela vá além de nós mesmos, beneficie outras pessoas, né? Próximos passos. Bom, a gente fez essa avaliação, verificando a sua missão. Agora, esses passos são, é o que eu falei do desdobramento, né? Você escreveu, agora você pode reescrever a sua missão até ela começar a fazer sentido, por exemplo, como eu comentei a minha, eu devia ter colocado aqui para mostrar, mas ela tá lá no site, tá no maiscommenos.net, se você clicar lá sobre, né, sobre o Mais Com Menos, né, você vai estar lá a missão do Mais Com Menos, que é a minha missão, são praticamente a mesma coisa. E exatamente eu fui reescrevendo até chegar nesse resultado que eu acho que hoje faz mais sentido para mim, porque ele tem que fazer sentido para você, mas também tem que fazer sentido para outras pessoas, embora, é claro que eu acredito, né, que ninguém vai sair falando para todo mundo, minha missão é tal, 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 até porque talvez muitas pessoas não entendam ainda, né? Muitas pessoas ainda não entendem essa importância de você ter uma missão definida. Então, você vai reescrever até que ela faça sentido, e colocando o valor pode se transformar numa expressão, um sinônimo, algo que faça realmente sentido para você, tá? E o que fazer com isso, né? Então, você vai se perguntar agora, depois que você reescrever, você ficar razoavelmente satisfeito com o resultado, você vai se perguntar como fazer para realizar as ações que esses verbos propõem. Então, se eu falo de inspirar o senso de responsabilidade, o que eu faço para inspirar o senso de responsabilidade? Quais são as ações que eu faço? Quais são no caso assim, como é que eu me vejo realizando essa missão? Então, assim, como é que eu me vejo realizando? O que eu me vejo fazendo para realizar essa missão? Que comportamentos e atitudes eu preciso ter para realizar essas ações? Então, que tipo de pessoa eu preciso ser para poder realizar essas ações? Então, esses são os próximos passos que você vai fazer com essa missão, quando ela estiver razoavelmente, assim, quando você ficar razoavelmente satisfeito. Não precisa ficar super satisfeito, tá? Porque não precisa esperar que ela fique perfeita, porque você pode modificar, né? Pode modificar a hora que você achar que fizer sentido. Mas o mais importante é que ela comece a se tornar ação. Tá ok? E se você gostou desse trabalho, como eu falei, eu faço esse processo, mas em formato de coaching, mas eu também estou aproveitando para fazer o lançamento do que eu chamo o programa Encontre Sua Luz e Viva de Propósito.
que é exatamente esse processo, que é muito mais aprofundado do que a gente fez aqui, né, que tem toda uma reflexão antes, durante, depois, um acompanhamento, e só que esse programa é um programa mais, assim, ele é mais resumido, ele é mais acessível financeiramente falando, e ele dá um resultado extraordinário, tão bom quanto um processo completo de coaching focado nessa mesma metodologia. Então, bom, o que é esse processo, né? Então, é baseado no que eu chamo de modelo transformacional, que a gente começa na visão espiritual, que são os nossos propósitos, missão e valores, que parecido com esse exercício que a gente fez, mas como eu disse, a gente se aprofunda muito mais. Depois, mental, que são o desdobramento da visão, objetivos e metas. Como a gente vai começando a desdobrar. Então, o desdobramento realmente de cima, primeira coisa, espiritual, mental, visão e objetivos, emocional, comportamentos e atitudes, e material, que são as ações e os resultados. Eu chamo de modelo transformacional que ele vem de cima para baixo, né, e vai desdobrando o propósito até chegar no resultado, que é colocar essas ações em andamento e conseguir os resultados relacionados ao trabalho que você precisa fazer para ir realizando o seu propósito de vida. Então, e até por que esse desdobramento, né? Porque em muitos dos conhecimentos das linhas espirituais, né? Não religião, gente, filosofia, não quero dizer filosofia, fala muito disso, que primeiro vem a inspiração, que vem pelo espiritual, pelo lado espiritual, que é inspiracional, o propósito mesmo, depois desdobra para a mente da gente, que começa a se transformar numa ideia, que aí a gente começa a sentir vontade de realizar aquilo, que vem o emocional, e começa a realizar e transformar aquilo realmente, materializar isso no mundo, né, realizar a ideia que a gente teve inicialmente, a inspiração que a gente teve inicialmente. O processo todo se baseia nisso, tá? Então, identificar o propósito e chegar na realização dele, tá? Na realização das ações necessárias para isso. Tá? E o que ele faz, esse processo faz por você? Primeira coisa é refletir sobre si mesmo, né, sobre o seu papel no mundo e sobre quem você é hoje e quem você precisa ser para alcançar os resultados que você deseja. E isso é extremamente importante porque a gente não tem muita essa cultura de pensar sobre quem você quer ser. A gente deixa isso meio que ao acaso. E a gente acaba deixando a vida ir acontecendo sem realmente uma consciência do que vem acontecendo. Então, fazer essa reflexão, estar mais consciente sobre si mesmo, provoca uma mudança naturalmente, porque à medida que você se observa, você começa a modificar as coisas que você precisa modificar. Outra coisa é reconhecer sua paixão, seu propósito de vida e os seus talentos, né? E desenvolver a sua missão pessoal, escrever a sua missão. Não só esse exercício que a gente fez, mas também começar a pensar assim, como que você vai realizar essa missão. Que é justamente estabelecer as prioridades, objetivos, metas, atitudes e ações, focando no resultado desejado. Então, realmente não só escrever a missão, mas fazer tudo para transformar essa missão em algo real, né? Transformar ela em algo, materializar essa missão, tá? Como é que funciona? Bom, na prática, é um coaching group em 5 módulos semanais. O que é o coaching group? É uma reunião ao vivo que vai ser realizada através de uma ferramenta de webinário, parecida com o Hangout, mas é uma ferramenta melhor, que a gente tem mais interação, né, entre o grupo, e vão ser esses 5 módulos. Então, são 5 encontros, e nesse encontro a gente vai ter uma troca muito forte, né? Então, a interação vai ser grande, porque a interação é antes, durante e depois. Então, antes saber o que você quer, durante também, durante as questões que vão sendo trazidas, a prática também, o que puder ser feito ao vivo, a gente vai fazer,
e depois também perguntar o que ficou faltando para acrescentar e melhorar ainda mais, né? Então é focado para promover a ação a partir da missão, e os módulos, eles são totalmente, sim, focados para maximizar os resultados. Então a divisão dos módulos, então, como eu mostrei aquele modelo, né, aqui, eu mostrei para vocês esse modelo transformacional, os módulos, eles são baseados nisso, para construir uma coisa construindo a outra, até a gente conseguir chegar no resultado final. Então, é realmente para maximizar os resultados, tá? E tem mais. Além dos módulos, né, a gente, eu pesquisei e estou incluindo várias ferramentas que vão ajudar no aprofundamento. Então, tem as ferramentas de autoconhecimento, que é para ajudar, assim, a se conhecer mesmo, ter mais perfil, o seu perfil mental, o teste que a gente chama 5 linguagens do amor, que é como que as coisas que você mais valoriza nos relacionamentos, né? E eu vou depois colocando outros testes também, e outras avaliações, outras ferramentas mesmo de autoconhecimento. Também não só ferramentas, como indicações de artigos, livros, indicações de vídeos também, tudo sim usando a internet, né, mas coisas que vão acrescentar durante o processo, porque a ideia é realmente que haja um aprofundamento para causar uma mudança, porque a mudança, na verdade, assim, a mudança, ela vem através desse envolvimento, dessa dedicação e da dedicação diária, né, porque é começar um dos hábitos que para você poder mudar, você tem que começar aos poucos, inserindo aquele hábito, e precisa ser persistente e consistente para conseguir a mudança que você precisa. Então, essa ideia, durante todo esse processo, essas 5 semanas, é um aprofundamento muito grande nessas questões. Então, por isso que tem essa outra ferramenta aqui, propósito diário. É uma ferramenta diária para avaliar o dia, ressignificar as coisas que não foram boas e, principalmente, agradecer. Agradecer a oportunidade. Porque o poder da gratidão é imenso. Tem várias pesquisas mostrando que como a gratidão muda o nosso estado mental, como ela muda a nossa forma de ver o mundo, como ela melhora a nossa saúde. Então, a gratidão é uma chave extremamente importante. Também o fórum de atividades para promover o aprofundamento nos tópicos. Então, promover a interação, promover o aprofundamento, a conversa sobre aqueles tópicos que foram tratados. Além disso, tem alguns bônus que eu também preparei, pensando em algumas questões, assim, que quando a gente reavalia a nossa vida, a gente pode ficar com algumas dúvidas de como promover essas mudanças, né? Então, preparei alguns bônus para ajudar nesse sentido. Primeiro você chegou à conclusão que você realmente gostaria de mudar a sua carreira, de reorganizar, de fazer um outro trabalho, porque você percebeu que o seu propósito é diferente do seu trabalho e você quer trabalhar com ele. Então, esse webinar é para ajudar você a repensar a sua carreira com Canvas. Canvas é uma ferramenta muito atual que as startups, né, têm utilizado muito para fazer planejamento estratégico e que hoje tem se usado como uma ferramenta de coaching, porque ela pode ser usada tanto para empresas quanto para pessoas, né? Então, ela realmente é fantástica, essa ferramenta, e a gente consegue transformar a nossa vida profissional em 9 passos. E esse processo, Encontre Sua Luz, ele também, eu estruturei ele de forma que lá num determinado momento do processo, a gente já vai ter todas as informações para fazer esse nosso Canvas. E aí você vai conseguir repensar sua carreira, inclusive. Pensar onde o seu trabalho se encaixa hoje, o que você pode fazer para mudar. E essa é a proposta desse webinário. O outro é dinheiro e missão, alinhando as suas finanças com a sua missão. Que antes de fazer os objetivos, a gente vai precisar repensar como que viver o meu propósito de vida pode impactar a minha vida profissional, a minha situação financeira. Então, esse webinário é justamente para te ajudar a refletir sobre o real valor do dinheiro,
relacionando com o nosso trabalho, com o tempo que nós trabalhamos. Então, é um exercício muito interessante, tem uma ferramenta muito legal para calcular realmente o valor da hora de trabalho, e ela causa um impacto muito grande na gente, quando a gente percebe quanto realmente custa o nosso trabalho. É interessante esse conceito. E essa é a proposta, porque se a gente começa a repensar sobre a nossa vida, sobre o nosso propósito, e talvez a gente queira fazer mudanças radicais, né? Não de imediato, mas com o tempo. E a ideia é trazer um conceito que vai ajudar muito, né, nessa proposta. O outro eu não achei que, pode parecer que não tem muito a ver, mas tem a ver pelo seguinte, você conhecimento nunca é demais, e conhecer esses primeiros passos de negócio digital pode fazer diferença para você, no sentido de, eu quero começar a viver um propósito diferente, fazer um trabalho diferente, e eu não sei como. E um negócio digital, ele é bem interessante, porque o custo para começar em qualquer dessa área não é tão alto. E exige, claro, existe trabalho, bastante trabalho, mas o custo em si não é tão alto, e ele você pode ir fazendo ao longo do tempo e tendo resultados ao longo do tempo. Então, eu achei interessante colocar esse assunto, né? Inclusive, eu terminei uma formação agora justamente sobre esse trabalho, sobre negócios digitais, tenho estudado bastante sobre o assunto, e eu acho que vale muito a pena, porque é um diferencial que você pode começar a partir de agora com um custo muito baixo. Então, começar um negócio que tem a ver com o que você quer fazer, com os seus objetivos. Então, esse é o objetivo desse webinário, tá? Tem também 4 sessões de acompanhamento após o programa. Depois dessas 5 semanas, ainda tem 4 sessões que a gente faz online, em grupo, para acompanhamento. E da mesma forma, saber como estão sendo as coisas, o que você quer saber, outros conteúdos que você precise, realmente para fazer o acompanhamento do resultado do programa, das ações, assim por diante. E também uma comunidade exclusiva no Facebook, que eu vou moderar, para ajudar, assim, para eu poder ajudar vocês, e também vocês ajudarem outras pessoas, porque a verdade é que tem dia que você precisa de ajuda, tem dia que você precisa ser ajudado. E essa é a ideia, né, da comunidade. Essa comunidade para ter essa troca, entendeu? Essa troca entre as pessoas, esse apoio que muitas vezes a gente precisa. Aí vem a pergunta que não quer calar. Quanto custa tudo isso? Todo esse programa? Bom, um programa, em geral, eu faço, os últimos que eu fiz, custaram em torno de R$ 1.500, que é um processo de coaching, um preço até bem razoável, um preço médio para life coach. Mas eu pensei assim, bom, é pela internet, né? Porque o nosso trabalho é todo pela internet. Então eu pensei em cobrar mais ou menos a metade desse valor. Mas, dada a atual situação também econômica do país, e considerando que eu acho que esse assunto é extremamente importante, cada vez mais pessoas terem acesso e começarem realmente a refletir sobre isso, sobre propósitos de vida. Então, na verdade, ele vai custar R$ 327 em até 6 vezes via o Hotmart, tá? E é um preço, eu acho que tá super acessível, porque dá R$ 59, acho que por mês, se você parcelar em 6 vezes. Você for pensar, for gastar com presente de Natal, um panetone, vai gastar quase isso. E a gente tá falando assim de você investir em você, né? Aproveitar esse tempo para investir em você e realmente mudar aí a sua percepção de vida, mudar a sua postura mental, né? E as inscrições vão de hoje até domingo, né? De 1 a 6 de dezembro. E interessante é o seguinte, você pode assinar, se por acaso você não gostou de alguma coisa, você me manda um e-mail e eu devolvo para você. Eu vou lá, o Hotmart é muito simples de fazer esse processo, é garantido de 30 dias. 30 dias, você não gostou, me manda um e-mail, eu devolvo 100% do valor, sem conversa, sem choro nem vela,
tá? Então, você não precisa se preocupar com isso. E para acessar e saber mais do programa, esse aqui é o endereço, tá? É o www.maiscommenos.net/blog/programa, tá? Eu vou colocar isso depois disponível no, no lá no site, no Mais Com Menos, tá? Vou deixar isso disponível. Eu vou deixar uma abinha lá disponível, você pode se cadastrar. E também depois eu mando esse link repor por e-mail. Então, eu espero que vocês tenham gostado da apresentação. Realmente espero que tenha sido de bastante ajuda para vocês, porque eu considero bastante esse assunto com bastante importância. Para mim, foi um divisor de águas quando eu tive a oportunidade de realmente escrever a minha missão, isso em 2009. E acredito que todas as pessoas deveriam ter a oportunidade de refletir realmente sobre isso, porque acredito que faz a diferença na vida das pessoas, tá? Então, é isso, eu agradeço muito a sua participação, espero que você tenha gostado. Se você tiver dúvidas, você pode deixar suas dúvidas, me mandar um e-mail também. Eu vou tentar ajudar no que for possível. E, bom, e até o próximo webinário, que com certeza nós vamos ter mais, né? Vão ter vários, né, se Deus quiser. Então, boa noite e até a próxima.